Bom, vamos fazer um personagem de D&D 5e, que vai ser um dos personagens que vai ser template pra uma campanha. Eu vou fazer Traim Marteda, que é um anão das montanhas paladino, vai ser nível 3. Eu gosto sempre de começar a fazer um personagem pensando mais ou menos em como o personagem é, a sua história e seus jeitos físicos, seus trejeitos, o jeito que a história dele, basicamente. E começando, eu já deixei aqui na parte de história do personagem, né, na segunda ficha, um pouquinho da história dele. É uma história curta sobre como ele morava na montanha e a família dele, apesar de não ser das mais ricas, era, ela tinha honestidade como um dos seus pontos importantes. E um dia, um desmoronamento das minas da montanha que a família dele vivia acabou causando que muitas pessoas ficassem presas para dentro das minas, inclusive grande parte da família dele. E apesar de muitos esforços dele e de todos os outros, eles não conseguiram salvar as pessoas que estavam nesse perigo, né? E a pessoa acabou morrendo, assim, a família dele. E essa parte da montanha acabou sendo selada. E ele se sentindo muito desolado, ele deixou a montanha, deixou a cidade e ele foi como se fosse uma peregrinação, né, para procurar respostas se a vida dele ainda fazia sentido depois que meio que ele sentia que tinha deixado isso acontecer, né? Ele tem um pouco de survivor's guilt, que eu não sei qual é a tradução, mas enquanto ele tava vagando e orando, ele acabou ficando preso numa caverna por conta de uma tempestade. E de dentro da caverna ele conseguiu ver lá fora uma árvore muito grande, resistindo à tempestade, aos ventos, a tudo. E ali ele entendeu que ele precisa ser forte como a árvore, ele resistindo a todas as dificuldades que a vida pode jogar contra ele, né? E aí ele decide se tornar um paladino, ele volta pra casa e ele ajuda as pessoas e basicamente é isso. E aí agora, hoje em dia, ele sendo um herói já pro seu povo, ele sai na busca de recursos e aliados e coisas para que ele possa reconstruir a parte da montanha que foi selada pra honrar a memória da família dele e transformar aquele lugar que, tipo, fez tão mal pra ele em um lugar de prosperidade. Basicamente, essa é a minha ideia do personagem. Então, tipo assim, uma história até que grande, mas relativamente simples. Eu não moldei exatamente como ele pensava em cada momento, etc. Mas dá uma boa base pro personagem. E eu sei mais ou menos como ele é. Eu imagino ele como uma pessoa robusta, assim, né? Um anão forte e de certa forma até carismático, mas ele é meio não é dos mais rápidos nem necessariamente dos mais inteligentes. Ele ele quer estar ali e superar as coisas com basicamente a força de vontade que ele tem. Então a gente vai começar é, aqui voltando pra cima, agora que a gente já tem uma ideia um pouquinho do nosso personagem. Ele vai ser um paladino level 3 porque a gente vai começar no level 3 nessa campanha. Nome de jogador eu não vou colocar, e pontos de experiência eu não vou botar por enquanto também. A raça dele, ele é um anão das montanhas. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso depois na parte de raça, né, em específico, mas eu já imagino ele como sendo um anão. A tendência dele vai ser leal e bom, porque ele é uma pessoa que sempre fica com seus morais e ele tende a fazer sempre o bem e proteger os que precisam. E o antecedente dele, a gente vai ver melhorzinho depois também o que é, mas eu já vou botando aqui. Eu vou botar que ele é herói do povo. Mas eu já explico melhor o que vai ser isso. Eu não preciso botar isso aqui agora, né, na verdade. Eu posso botar depois. Bom, como ele é nível 3, eu vou fazer tudo com as coisas já upadas pra ele, né?
Mas começando, a gente vai começar pelas habilidades, que é força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. A gente vai usar da criação de personagens aqui, é, o, cadê? Os valores de habilidade padrões, que são já dados como default, assim, para fazer um personagem balanceado. Dá pra jogar também por dados e tal, mas eu não quero fazer isso agora porque vai demorar um certo tempo e pode ser meio imprevisível, então eu vou usar 15, 14, 13, 12, 10 e 8. Bom, como eu imagino que ele seja um anão robusto, assim, e ele decidiu levar isso pra ele como ser forte, né, e ser uma pessoa resistente, eu vou colocar o maior, que é 15, em Constituição. Constituição que é basicamente a sua vida, né, o quão bem você consegue resistir as coisas, a batidas, a ataques, e basicamente ele vai determinar bastante da sua vida. Eu quero que ele seja um tanque, então a constituição dele vai ser 15, vai ser relativamente alta. Eu acho que o próximo 14 eu vou botar em carisma, porque eu quero que ele seja uma pessoa que consiga guiar os outros. Ele é um herói do povo dele, né? Então ele tem que ter esse certo carisma, assim, pra falar com as pessoas. O próximo eu vou botar em força, porque eu imagino que ele seja relativamente forte. Então o próximo é 13, né? 15, 13, 12, 10 e 8. Então o próximo seria força. Eu quero que ele seja uma pessoa bombada. Eu imagino ele tipo um baixinho fortão. Vocês vão vendo que aqui ele já vai atualizando. Aqui embaixo eu vou explicar o que é isso também mais pra frente. Que mais? O próximo 12, acho que eu vou botar em sabedoria. Ele é um cara que orou por bastante tempo e ele chegou a essa conclusão de como que ele quer que seja esse destino dele, né? Lutar pelo próprio destino. Então ele é um cara sábio, apesar de não ser muito inteligente. Ahn, Ele vai ter o 10 aqui em inteligência, porque ele é, de certa forma, né, um pouco estudado em relação à questão de paladino. Você tem que estudar pelo menos um pouquinho, então inteligência K10 é o base, ele tem mais zero aqui. E como ele é um baixinho fortão, ele não é um dos mais rápidos, ele não tem uma destreza muito alta, então aqui eu vou botar um menor valor, que vai ser 8. E então, meio que a ficha já atualiza sozinho, mas basicamente esses valores são valores tipo gerais, e aqui são os modificadores que a gente chama, aqui embaixo. O que são os modificadores? Quando você, por exemplo, vai fazer um teste de intimidação, você vai querer intimidar a pessoa e você vai rolar um dado pra ver se você vai conseguir intimidar a pessoa. Bom, intimidação depende do seu carisma. Como no meu carisma é 14 e ele tem o modificador de 2, eu adiciono 2 na minha jogada de carisma. Então, a mesma coisa para teste de resistência, né? Então, vamos supor que eu quero persuadir alguém, eu posso usar persuasão aqui também, né? A fazer alguma coisa, ou tipo, a aceitar uma proposta minha. Bom, eu vou usar uma rolagem de carisma, e esse modificador é o que eu vou somar na jogada. O bônus de proficiência pro level 3 é mais 2. O que significa o bônus de proficiência? Proficiência é quando você tem uma certa afinidade com algo. Então, no caso do Trai, por exemplo, a gente vai entrar mais depois na parte do livro que fala exatamente quais que eu posso pegar ou não, mas eu já vou dizer, por exemplo, que um deles que eu vou acabar pegando mais pra frente é sobrevivência. E aí, para você marcar a proficiência, você marca essa bolinha. E como ele é mais 2, vocês vão ver que aqui ele vai adicionar mais 2 no 1 que eu tinha de sobrevivência, porque eu tenho mais 1 de sabedoria, e aí mais 2 de ser proficiente. Vamos para a próxima parte, então. A próxima parte é Herói do Povo. No livro, ele vem depois, essa parte de antecedente, mas eu vou começar antes porque ele limita algumas coisas também. Então, opa, ele limita algumas coisas, então vocês veem que aqui no livro Antecedentes ele vem só no capítulo 4, depois de raças e classes, mas eu vou colocar ele primeiro porque eu prefiro dessa forma. Então a gente vai lá pra 127 e vai ver os antecedentes. Bom, eu poderia ter sido um acólito, eu poderia ter sido um artesão de guilda, tem várias opções que a gente pode escolher aqui, mas eu escolhi a parte de herói do povo.
Você veio de uma parcela humilde da sociedade, mas está destinado a muito mais. O povo da sua vila já o reconhece como campeão e o destino o conduz a batalhas contra tiranos e monstros que ameaçam o povo onde quer que você vá. É exatamente isso que eu quero pro Train. E ele vai me dar algumas coisas, esses antecedentes, algumas coisas fixas. Então, por exemplo, proficiência em perícias, adestrar animais e sobrevivência. Bom, como eu falei, eu tenho proficiência em sobrevivência e vai ser lidar com animais aqui, né? Que ele traduz um pouquinho diferente. Só que eu, pessoalmente, acho que lidar com animais não faz tanto sentido pro meu personagem. Apesar dele estar aqui como regra que eu precisaria colocar isso, tipo, eu acho que uma coisa que faz mais sentido pro meu personagem, sendo que ele viu a questão da árvore, ele tem que ficar na caverna, ele tem essa questão de, tipo, ser forte como a árvore, né, resistente. Eu, em vez de lidar com animais, eu acho que eu vou querer colocar em natureza. Eu quero que ele tenha proficiência em natureza, que ele tenha estudado um pouquinho, assim, sobre, é, sobre flora, assim, no geral, né, mais do que fauna. Eu acho que encaixa mais com ele. E então eu vou trocar esse lidar com animais por natureza pra mostrar também que, tipo, eu posso fazer um pouco de mudança. Nada que tá escrito é completamente certinho que você tem que fazer. A maior parte vai ser, a maior parte seria melhor que seguisse o livro, mas conversando, tudo dá certinho, né? Bom, eu tenho proficiência em ferramentas, um tipo de ferramenta de artesão e veículos terrestres. Eu vou colocar aqui em idiomas e outras proficiências, que são proficiências que não são em relação a perícias e essas coisas. Aqui eu vou botar ferramentas, eu vou colocar um tipo de ferramenta de artesão e veículos terrestres. Eu decido que ferramenta de artesão eu vou querer depois, não vou decidir isso agora, mas eu já vou colocando que eu tenho isso aqui. Eu vou colocar idiomas aqui também, que eu sei que eu vou precisar depois. Ahn, Vamos lá, o que mais? Equipamento. Bom, aqui é o equipamento que eu começo por conta de ser esse herói do povo. E eu vou só deixar ele aqui na aba de equipamentos aqui da minha ficha. Eu não vou ler muito sobre isso agora. Só vou deixar isso aqui por enquanto, não vou pensar muito nisso. Na parte de equipamentos eu vejo melhor. O que mais que eu tenho no Herói do Povo? Bom, evento definidor. Você possui uma simples profissão entre os camponeses, mas algo aconteceu e o colocou em um caminho diferente, marcando para grandes feitos. Escolha aleatoriamente o evento que definiu você como Herói do Povo. Você não precisa escrever aleatoriamente, tá? Porque eu já escrevi a minha história, então eu não quero escolher aleatoriamente. Eu já sei o que é, né? Vai ser, por exemplo, depois que ele voltou da peregrinação dele, o desmoronamento da caverna causou com que monstros que ficavam dentro das cavernas, tipo, sei lá, goblins, por exemplo, saíssem dos seus esconderijos e começassem a atacar o povo dele. E ele, depois que ele voltou, ele protegeu a cidade desses seres que estavam vindo de dentro da caverna, e por causa disso ele virou o herói do povo, né? Aí eu ganho essa característica, hospitalidade rústica. Já que você ascendeu de categoria de pessoas comuns até onde você está agora, é fácil se misturar a eles. Você pode encontrar lugar entre os camponeses para se esconder, descansar ou recuperar, a menos que isso ofereça um risco direto a eles. Eles esconderão da lei de qualquer um que venha perguntando de você, desde que não tenham que arriscar suas vidas. É um, é um bônusinho legal, mas tipo assim, não é nada demais. Ele é só como se fosse uma leve passiva, assim. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo em outras características e habilidades. Aqui tem uma aba de características e habilidades, só que como ela fica na página 1, assim, na página da frente, ele normalmente é as coisas que você mais vai usar. E aqui embaixo ficam as coisas passivas ou coisas que, tipo, você não vai usar tanto. Eu não vou deixar tudo escrito, eu vou escrever, deixar escrito hospitalidade rústica, e vou botar a página, que é a página que se refere a isso. Quando eu quiser voltar aqui pra ler, eu só volto aqui pra ler. A página é 138. Então eu vou botar página 138. Ok. Que mais que tem em relação a, ao herói do povo? Bom, agora eu tenho algumas partes de características do meu personagem. Então, traço de personalidade, ideal que ficam aqui. Ó. Traço de personalidade, ideais, ligações e defeitos. Eu já decidi algumas deles. E tem aqui, né, quando você escolhe alguns que você pode rolar aleatoriamente ou escolher um desses, né? Eu escolhi alguns desses. O traço de personalidade do Train é que,
Então ele confia nas habilidades dele e ele se sente forte, ele se sente robusto e ele vai fazer o que for necessário para que os outros confiem nele como um salvador, como realmente um herói. É, então existe uma certa dualidade aí, né? Que ele quer fazer o bem, mas de certa forma as pessoas têm que confiar nele, tem que ser do jeito dele, assim, pra ele. Então é um pouco de, por mais que ele seja bondoso, não é 100% preto no branco. Os ideais dele, o ideal que ele mais tem é sobre respeito. Então ele recebeu esse respeito quando ele salvou a população dele e ele sente que ele merece esse respeito, assim como ele vai tratar as outras pessoas com respeito e dignidade. Ahn, as ligações que ele tem, bom, como a família dele infelizmente veio a perecer, né? Eles eram eles eram ferreiros. Ele tem que as ferramentas que ele usa são muito importantes para ele, são as ferramentas que foram passadas para ele pela família, pelo pai e pelos irmãos, e ele leva elas para todo lugar para nunca se esquecer de onde ele vem, né? Por último, o defeito dele foi um dos defeitos que eu falei, né? Que eu estou convencido sobre o significado do meu destino. Eu sou destinado a salvar as pessoas. Eu estou aqui para tipo, fazer o que é certo e, e isso é o que importa. Não importa os riscos e as falhas que eu posso trazer por fazer isso. Isso vai ajudar a não só eu agir como personagem, eu atuar como personagem, mas também para certas coisas que eu posso querer. Por exemplo, a questão de depois eu vou precisar pegar alguns equipamentos de armas, por exemplo, para o meu combate. E, bom, para ele as ferramentas são símbolo da vida passada, eu os carregarei para não esquecer de minhas origens. Então, ele muito provavelmente vai usar um martelo, que é um martelo de ferreiro, tipo, ou alguma coisa que o pai dele fez, alguma armadura que o pai dele fez. Então essas coisas ajudam também é, na construção do personagem. Agora a gente vai voltar pro livro, a gente terminou essa parte de antecedentes, que eu prefiro começar por ela. A gente vai de volta pro capítulo 2, que é o capítulo de raça. Como eu falei antes, ele é um anão, então eu vou pra página de anão aqui, que eu sei que é 17. Eles são baixos e robustos, aqui tem uma certa descrição de tipo qual é o tamanho deles, qual a cor de pele, a cor dos olhos, cor do cabelo, quanto eles pesam, quantos anos eles normalmente vivem, porque diferentes raças têm diferentes vidas, assim, né? Por exemplo, apesar de anões serem baixos e fortes, eles vivem bastante. Ó, anões podem viver mais de 400 anos. E, por exemplo, os elfos eles vivem anos pra caralho, eles vivem tipo assim, 700, 800 anos. Então ele é um pouquinho mais diferente de normalmente fazer um humano, né? Por exemplo, um humano vai ser super fácil de fazer pra quem quiser fazer um humano, mas tem toda essa questão de normalmente ter uma certa backstory das raças, assim. Mas, obviamente, dá pra modificar bastante coisas, não significa que todo anão ele tem que ser robusto e devagar, ou ele tem que ser velho, ou, tipo, precisa ser de um clã, um reino anão. Aqui tem bastante descrição sobre normalmente como eles são, mas não significa que eles precisam ser assim. E a gente tem a parte de traços raciais, que são coisas que você ganha por basicamente ser anão. Já começa com o aumento do valor da habilidade, seu valor de constituição aumenta em 2. Ok, ótimo, já é algo que eu gostaria pro Try, então ele vai de 15 para 17. Dá pra ver até que o modificador dele aumentou aqui de 2 para 3. Que mais? Idade. Anões tornam-se maduros na mesma proporção que humanos, mas são considerados jovens até atingirem 50 anos. Em média, eles vivem 350 anos. Ok. Eu quero que o Train ele seja relativamente novo, né, em questão de anões, assim. É, e ele é um pouco, apesar de ele ser muito devoto, ele não é tão experiente assim ainda. Então, bom, aqui fala que eles são considerados jovens até atingir 50 anos. Então, imagino que os 50 anos pra eles sejam, tipo, parecido com 18 pra gente, ou 21, assim. Então, eu quero que ele não seja muito mais velho que isso. Eu vou botar que ele tem 65 anos, tá bom? Ele ainda é relativamente novo pra um anão, mas ele, pô, já viveu basicamente o que um humano viveria quase, assim. Ah, de altura, é,
Vamos ver, tamanho. Anões estão entre 1,20 e 1,50 e pesam cerca de 65 quilos. Hum, eu não quero que ele seja muito alto, não. Ele vai ter 1,38. Opa, 38. Ele vai ser mais pesado, porque ele é bem parrudão. Então ele vai pesar, acho que, sei lá, 87 quilos. Tá ótimo. Porque ele também não pode ser tão pesado assim, já que ele é meio baixinho, né? Os olhos, a pele, cabelos. Eu vou pensar sobre isso depois. Eu não tenho uma imagem dele ainda, de rosto. Que dá pra eu até colocar aqui depois uma imagem, quando eu fizer. Mas por enquanto isso não vai afetar tanto, então eu vou passar por enquanto. E a tendência, a maioria dos anões é leal, pois acredita firmemente nos benefícios de uma sociedade bem organizada e tendem para o bem, com um forte senso de honestidade e uma crença que todos merecem compartilhar os benefícios de uma ordem social justa. Perfeito, é exatamente isso que eu queria por trás de qualquer jeito. Se eu não quisesse ser assim, também tá tudo bem, mas já entra no que normalmente é para os anões, então perfeito. Deslocamento. Seu deslocamento base de caminhada é de 7,5 metros. Seu deslocamento não é reduzido quando estiver usando armadura pesada. Ótimo. Normalmente, usar armadura pesada, ele diminui o seu deslocamento e te dá umas desvantagens, justamente por ser uma armadura mais robusta. Mas, para anões, eles não tomam esse debuff. Mas o meu deslocamento é 7,5 metros, que é relativamente pouco. Normalmente a maioria das raças tem 9 metros de deslocamento, então 1,5 m a mais. Mas tudo bem, porque isso faz sentido com os anões serem baixinhos. A visão no escuro. Acostumado à vida subterrânea, você tem visão superior no escuro e na penumbra. E aqui você ganha tipo, diversas coisas do seu personagem, por ele ser anão. Então, resistência não. Você possui vantagens em testes de resistência contra venenos e dano de veneno. Você tem proficiência em machados de batalha, machadinhos, martelos leves e martelos de guerra. Você tem proficiência em ferramentas de artesão à sua escolha entre ferramenta de ferreiro, suprimento de cervejeiro ou ferramenta de pedreiro. Ferramenta de ferreiro, muito provavelmente, seria o que encaixa pra ele. Especialização em rochas, ok. Idiomas, você pode falar, ler, escrever comum e anão. E aí você escolhe uma sub-raça, que é o que eu tinha falado. No caso, ele é um anão da montanha. Então, ele aumenta força em 2 e ele adquire proficiência em armaduras leves e médias. Eu vou colocar tudo isso na ficha, rapidinho. Ok, bom, eu coloquei um pouco de descrição aqui. Eu escrevi elas dessa vez, em vez de colocar só a página, porque algumas dessas vão aparecer um pouquinho mais, né, do que só, tipo, você pode ficar na casa de alguém. Mas, tipo, visão no escuro, enxergar no escuro, ou, tipo, vantagem em teste de resistência contra venenos, é bom saber que tem, deixar escrito aqui. As proficiências eu botei aqui, inclusive elas estão separadas aqui sem querer. E uma coisa que eu já fiz foi, por exemplo, antes eu tinha falado que eu tinha proficiência em uma ferramenta de artesão à minha escolha, que eu escolhi depois. Bom, as que deram oportunidade aqui que ele fala são ferramenta de ferreiro, suprimento de cervejeiro, ferramenta de pedreiro. Eu gostei tanto da de ferreiro quanto da de pedreiro, então eu já escolhi as duas, porque eu ganho uma aqui e uma de ser o herói do povo, então eu coloquei as duas. E para explicar essa proficiência que eu tenho nesses itens, não significa que eu tenho esses itens comigo. Só significa que dado que se eu tiver eles, eu conseguiria utilizá-los tranquilamente e eu adicionaria meu bônus de proficiência. Então, se eu, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma arma com minhas ferramentas de ferreiro, quero, tipo, ou afiar minha arma com uma ferramenta de ferreiro. Quando eu jogar, eu vou receber o mais 2. Eu não só vou poder fazer, né? Como eu vou receber o mais 2. Se alguém não tivesse essa proficiência, às vezes a pessoa não consegue nem fazer o teste. Porque, tipo assim, você não tem conhecimento nenhum. É que nem eu, do nada, aqui na vida real, pegar e falar, vou fazer uma faca com as ferramentas de ferreiro aqui. Na parte de anão, eu acho que é majoritariamente isso. Descendo aqui, a gente já vai pra elfo, então acabou a parte de anão. E agora a gente vai para a segunda parte, desculpa, a terceira parte, que é a classe. A minha classe eu sei que ele é um paladino, então eu vou para a página de paladino. Os paladinos é, eles são defensores da justiça, eles são
como se você fosse um guerreiro, mas a sua força vem dos deuses, né? Vem de oração, vem de um certo poder mágico por você ser devoto. E eu escolhi fazer Paladino como essa ficha de template que eu vou estar gravando, justamente porque o Paladino ele meio que tem tudo que você vai precisar saber. Ele é um dos mais difíceis de buildar, porque, tipo, vocês vão ver aqui, ele não só tem coisas normais de, tipo, de guerreiros, ladinos, que é só sair no soco e físico, como ele também tem magias. E magias são difíceis pra começar, assim, tipo, porque tem muita coisa que você precisa ler, no caso. E acho que fazendo essa ficha vai ajudar, porque ele entra levemente na magia, ele não é, tipo, um feiticeiro ou um bruxo, um mago, mas ele tem um pouquinho que dá pra eu explicar pelo menos o básico de magia. Eu imagino, como ele é um devoto religioso, eu acho que pra mim o deus que eu gostaria que ele cultuasse vai ser Falar, o deus da flora, que é um deus que eu criei pro meu universo, e ok, mas tem também outros deuses é, que existem e dá pra ser conversado também caso algum personagem seja criado com diferentes motivos. Pode ser inclusive um deus ruim, pode ser um deus mau, pode ser alguma coisa que não seja nem necessariamente deus, pode ser um ser que possa dar forças assim pro paladino. E bom, pra ele vai ser o deus da flora, justamente porque tem toda a questão, né, da árvore e das cavernas. É, ele é mais natureza, assim, naturebinha. Bom, a gente tá no nível 3, então essas coisas aqui, você, né, obviamente ganha tudo que tem nos níveis anteriores até aqui, e eu vou explicar certinho o que é cada coisa. E aí, descendo, criando um paladino, a gente tem as características de classe. Como paladino, você adquire as seguintes características de classe: pontos de vida. Dados de vida: 1d10 por nível de paladino. Então, o dado de vida não é necessariamente a sua vida. O dado de vida é os que você usa tecnicamente para ganhar vida no seu level up e recuperar vida quando você descansa. Como é 1d10 por nível de paladino, eu sou um paladino nível 3, eu vou colocar eu vou pegar aqui dados de vida, é 1d10, 1d10 por level, e aqui eu tenho 3 dados de vida porque eu sou nível 3. E isso aqui vai ser explicado melhor depois, não precisa saber de cor que cada coisa faz. Pontos de vida no primeiro nível. 10 mais meu modificador de constituição e pontos de vida no nível seguinte. Eu vou usar esse aqui, né? Você rola um D10, mas eu não vou querer rolar aqui porque senão vai atrasar as coisas. Então eu vou escolher 6 mais o seu modificador de constituição por nível após o primeiro. Então vai ser 10 mais meu modificador de constituição, que é 3, então vai ser 13. Aí pro segundo nível vai ser 6 mais meu modificador de constituição, que vai ser 9. Então vai ser 13 mais 9 de novo, porque isso acontece de novo no terceiro nível, né? Então eu tenho, deixa eu fazer as contas, eu tenho. Calma aí, 9 mais 9, 18. Mais 13 fica 31 de vida. Tenho 31 de vida total. E beleza, então eu tenho 31 pontos de vida. Pontos de vida temporário a gente não vai usar agora, eles são pra coisas específicas. Teste contra a morte também é só caso você estiver morrendo. Inspiração a gente também não vai usar agora. Sabedoria passiva. Bom, eu vou primeiro ver se eu vou ter proficiência em percepção. Depois eu adiciono aquilo ali. Ok, que mais? Proficiências. Bom, o que eu ganho de proficiência por ser paladino? Armaduras. Todas as armaduras e escudos. Eu já tinha colocado aqui algumas armaduras que eu tinha ganhado antes, mas todas as armaduras engloba. Então eu vou substituir por isso. Armas simples e armas marciais. Todas essas armas aqui, elas também são consideradas armas simples ou marciais, a gente vai ver isso depois. Quer dizer, eu não tenho certeza, na verdade, se algumas não são, então eu vou deixar todas escrito aqui por enquanto, mas depois eu arrumo qualquer coisa. Ferramentas, não ganhei nenhuma ferramenta, legal. Teste de resistência, sabedoria e carisma. Então aqui, teste de resistência, eu ganho proficiência em sabedoria e carisma. Ou seja, toda vez que eu fizer
um, um rolamento de carisma, por exemplo, de teste de resistência pra carisma, né? Eu vou ganhar um +2 do bônus de proficiência. Que mais? Perícias. Escolha duas entre atletismo, intuição, intimidação, medicina, persuasão e religião. Vamos pensar aqui o que eu gostaria pra ele. Eu acho que atletismo não imagino ele sendo muito atlético. Eu acho que persuasão é um bom pra ele. Ele é um cara que ele gosta de sempre, tipo, convencer as pessoas. E religião, acho que é importante também pra ele, já que ele é um paladino. Ele precisa saber um pouco sobre aquela religião aqui. Beleza, escolhi minhas duas. Equipamento. Você começa o seu equipamento, além do equipamento concedido pelo seu antecedente. Viu como o antecedente é melhor fazer antes? Uma arma marcial e um escudo, ou duas armas marciais. Bom, eu vou escolher uma arma marcial e um escudo, porque eu quero que ele use escudo, eu quero que ele proteja as pessoas, assim. Então eu vou colocando aqui. Ainda não vou ver que arma marcial eu quero, por enquanto, eu vou ver isso tudo depois. 5 azagaias, que são tipo pequenas lanças, assim, que dá pra arremessar. Ou qualquer arma simples corpo a corpo. Eu acho que ele vai querer usar uma arma só. Ah, eu, pessoalmente, na verdade, tô pensando até em. Eu vou deixar uma arma simples corpo a corpo, mas eu acho que eu não vou pegar uma arma. Eu acho que ele vai usar uma arma só, pra ele também não ficar carregando muita coisa. Um pacote de sacerdote e um pacote de aventureiro. Ele é mais um aventureiro, de sair por aí. Então, eu vou deixar um pacote de aventureiro. Daí a gente vai ver o que é um pacote de aventureiro depois. Cota de malha e um símbolo sagrado. Símbolos sagrados são os símbolos que os paladinos usam pra canalizar a divindade deles, né? Rezar pro Deus, normalmente pode ser como se fosse um terço, assim, na vida real. Pra eles, pode ser qualquer coisa relacionada ao Deus, né? Deles. Mas isso tudo é equipamento, a gente vai ver depois. E aqui tem as coisas que os paladinos ganham, que eles podem usar, como se fossem os poderzinhos deles, né? Primeiro é sentido divino, a presença de um mal poderoso é registrada nos seus sentidos, com um odor lascivo, e o bem poderoso badala como música celestial nos seus ouvidos. Basicamente, com uma ação, você pode expandir a sua consciência para detectar tais forças e até o final do próximo turno, você sabe a localização de qualquer celestial, corruptor ou morto-vivo a 18 metros de você, que não esteja com cobertura total. Você sabe o tipo, mas não sua identidade, beleza, um monte de coisa aqui. Todas essas coisas são coisas que os paladinos podem usar. Então, curas pelas mãos, basicamente você pode curar as pessoas tocando nelas. Você ganha tipo uma reserva de, de cura que você pode usar pra curar as pessoas, que é 5 vezes o seu nível, né? Então, no nível 13 você tem 15 de cura, que você pode curar o PV. Lembra que aqui eu tenho 31 PV, então tecnicamente eu posso curar até 15. Ou eu posso gastar 5 pontos de cura para curar o alvo de uma doença ou um veneno. Estilo de luta, no segundo nível eu adoto um estilo de combate, que é um desses aqui. Nesse caso eu vou escolher proteção. Quando uma criatura que você possa ver atacar um alvo que esteja até 1,5 metros de você, você pode usar sua reação para impor desvantagem na jogada de ataque da criatura. O que é vantagem e desvantagem? Vantagem, você joga 2 dados e pega o maior. Desvantagem, você joga os 2 dados e pega o menor. Tudo isso eu vou botar na ficha, porque agora a gente vai entrar na parte de conjuração, que é a parte de magia, que é importante explicar, mais importante do que essas coisas. Como todas essas coisas de paladino você vai usar bastante, eu vou botar elas aqui na parte de características e habilidades primárias aqui. Eu já tenho escrito porque eu tive que resumir e tirar os Z com acento, né? Porque ele não funciona essa porra dessa ficha com negócio de acento. Conjuração. No segundo nível você aprende a extrair magia divina através de meditação e oração para conjurar magias como um clérigo faria. Preparando e conjurando magias. Vai ter uma tabela que mostra quantos passos de magia você tem, quais magias você pode aprender e quantas magias você pode saber. Então você prepara a lista de magias disponíveis, seleciona a lista de magia de paladino, que eu vou mostrar depois, e você seleciona um número de magias igual ao seu modificador de carisma, mais metade do seu nível de paladino, arredondado para baixo. Qual que é o meu modificador de carisma mesmo? É 2. É 2 mais metade do meu nível de paladino, arredondado para baixo. No caso, seria 1, então. Então eu posso selecionar até 3 magias que eu posso saber. Como que eu sei que magias que eu posso saber, assim, né? Vai ter aqui no capítulo 10 as magias de paladino. Eu já sei qual página que é a
214. Que estão as magias de paladino que eu posso aprender. Esse primeiro nível, o que significa? Significa que a magia é uma magia de primeiro nível. Não significa que é o seu nível. No caso do Train, ele é um paladino de nível 3. Mas não tem nada a ver com a magia de nível 1, ou de nível 2, ou de nível 3. Então, no primeiro nível, as magias de primeiro nível que eu posso saber são Auxílio Divino, Bênção, Comando, Curar Ferimentos, Destruição, todas essas magias aqui. Essa lista de magias que eu tenho aqui escrito já. Eu vou deixar aqui no cantinho. E beleza, magias de segundo nível são essa que ajuda, arma mágica, etc. Mas eu não posso pegar magias de segundo nível porque. 108. Porque aqui no nível 3 eu tenho 3 espaços de magia de primeiro nível. Ou seja, o que significa? Significa que eu posso usar até 3 magias de primeiro nível até eu dar um descanso de novo. Que não deve ser confundido com a quantidade de magias que eu sei. No caso, a quantidade de magias que eu sei é aquele lá de modificador de carisma mais metade do meu nível. Que também é 3 nesse caso, então acabo batendo. Mas então eu posso saber 3 magias e posso usar 3 magias de nível 1 por descanso longo. Então, como isso funciona? Por exemplo, se eu tivesse nível 5, agora eu poderia saber magias de nível 2. Mas é só no nível 5. Como eu ainda estou nível 3, eu só sei magias de nível 1. Então eu vou descer de novo lá para 214, que são as magias de paladino. E eu já tenho elas escritas aqui. E eu vou escolher 3 que eu posso aprender. Aqui tem a descrição de todas as magias. E tem muita magia. Tipo assim, mais da metade do livro. Quer dizer, mais da metade não. Metade do livro é magia. Então eu não vou passar todas as magias aqui pra vocês. Mas tipo assim. Por exemplo, auxílio divino. Pô. Cadê? Auxílio divino. Aumentar. Aura de vida. Auxílio divino. Primeiro nível, né? Beleza. Ela custa uma ação bônus, que é de combate. Também vou explicar isso depois. É pessoal, então é pra você mesmo. Componentes verbais e... Esqueci o que é esse, mas é tipo você fazer com as mãos, assim. E duração até 1 minuto com concentração. Então você precisa se concentrar pra castar essa magia. Sua oração fortalece você com radiação divina. Até o fim da magia, seus ataques com arma causam 1d4 de dano radiante extra ao atingirem. Então, tipo, todas as magias fazem coisas diferentes. Pro Train, eu vou escolher... Vamos ver, magias de nível 1. Bom, espaços totais. Eu tenho 3 espaços de magia. E eu vou escolher... Vou escolher Bênção. Vou escolher Comando, que é bom também. Eu gosto de Comando. E... vou escolher Duelo Compelido, que é legal também. Eu vou marcar todas aqui, porque todas essas estão aprendidas, eu posso usar. Pra paladino é um pouco mais fácil aqui, tipo, algumas coisas vão estar diferentes se você for, por exemplo, um mago. Um mago, ele pode ter um monte de magia, mas ele só tem algumas preparadas. E aí toda vez que você descansa, você pode preparar outras magias. Como que eu casto a minha magia, né? Classe de conjurador, eu vou botar paladino level 3. Não, 23 não, 3. Habilidade chave para o paladino. Deixa eu puxar de volta, eu não lembro qual que é. Paladino é 108, né? Aqui, vamos lá. Conjuração. Habilidade de coração. Carisma é a habilidade chave para você conjurar suas magias de paladino, já que o seu poder deriva de forças e suas convicções. Então você usa o carisma sempre que alguma magia se referir à sua habilidade de conjurar. Então aqui vai ser a habilidade chave, vai ser de carisma. Então, além disso, você usa o seu modificador de carisma para definir os CDs do teste. Então, o que seria o CD do teste? O CD é a classe de dificuldade que as pessoas precisam passar normalmente para resistir às suas magias. Então, aqui no caso, é 8 mais bônus de proficiência mais modificador de carisma. O bônus de proficiência é 2, o bônus de proficiência é mais 2, o modificador de carisma também é mais 2, portanto, cadê? O meu CD do TR é de 12, que é 8 mais 2 mais 2. O que significa? Significa que quando eu usar uma
magia que afeta um inimigo, ele precisa fazer uma jogada de resistência. E a jogada de resistência do inimigo precisa passar de 12. E aí, se ele passar de 12, aí o inimigo não toma a magia. Mas se não passar, beleza. E o modificador de ataque de magia é o bônus de proficiência mais o modificador de carisma, que é. Tá, ele já bota sozinho, beleza, perfeito. Que é 4, que significa que quando eu ataco com uma magia, eu ganho. E eu rolo o dado, eu ganho mais 4 nesse rolamento pra ver se eu acerto o cara. São meio que tipo assim: um é de resistência do inimigo e outro é de você acertar a sua magia. E algumas magias, elas precisam que você se concentre ou que você tenha foco de conjuração, que é tipo assim, algum item que vai receber o poder dessa magia, tecnicamente. E no caso, você usa o símbolo sagrado que foi dado nos equipamentos de paladino. Bom, destruição divina, a partir do segundo nível você pode gastar um espaço de magia para causar dano radiante no alvo. Saúde divina, você fica imune a doenças. Eu vou botar a destruição divina aqui, porque a destruição divina ela é importante. E a saúde divina eu vou botar lá embaixo, porque ela é passiva. Você é só imune a doenças. Puta, tem alguma coisa aqui que não tá deixando. Ah, ah, o dano será? Vou escrever aqui. Isso já ajuda. Pronto, já ajuda. Beleza. No nível 3, por que todo mundo vai começar no nível 3? O nível 3, todo mundo, todas as classes, elas recebem qual que vai ser a sua, tipo, o seu foco, né, no caso. Para os paladinos, isso chama juramento sagrado. Você faz o seu juramento de paladino e você tem que seguir meio que as regras dos paladinos do seu juramento. Para paladinos é isso, para, por exemplo, bardos são colégios musicais, para ladinos são especializações de tipo do que você é, se você é um ladrão, se você é um assassino, meio que você escolhe qual caminho você vai seguir. Você faz o juramento que torna o paladino para sempre. Agora você escolhe o juramento de devoção, o juramento dos anciões ou o juramento de vingança. Eu já sei que o juramento que eu vou selecionar pro Train, que não vai ser o juramento de devoção, vai ser o juramento dos anciões. Porque ele tem fora natureza e tal, e acho que entra bastante na questão meio que natureba que eu tô querendo fazer ele. Eles vão ter dogmas, né? Que são as coisas que você precisa seguir. Acenda a luz, através de seus atos de misericórdia, gentileza e piedade, acenda a luz da esperança no mundo, abafando o desespero. Abrigue a luz, onde houver bem, beleza, amor e riso no mundo, mantenha-se contra a maldade que pode engolir isso. Onde a vida floresce, mantenha-se contra as forças que podem torná-la estéril. Preserve sua própria luz, deleite-se com a música cisada, as belezas e arte. Se você permitir que a luz morra em seu coração, você não poderá preservá-la no mundo. Seja a luz, seja um glorioso guia para todos que vivem em desespero. Deixe a luz, sua alegria e coragem brilhar através de todos os seus feitos. Esse aqui é o mais importante pro Train. Vai ser o que vai fazer com que ele seja um pouquinho, talvez se imponha demais em cima dos outros. E eu ganho 2 magias. Legal. Golpe consultor e falar com animais. Perfeito. Golpe constritor e falar com animais. Depois eu vou ver exatamente o que as magias fazem, mas como eu já ganho elas naturalmente, legal. Eu boto lá. Canalizar divindade. Quando você faz esse juramento, no terceiro nível, você ganha 2 opções seguinte, canalizar divindade. Canalizar divindade, ele tá escrito um pouquinho melhor lá em cima, cadê? Cadê? Você basicamente pode usar uma vez o seu canalizar divinidade para fazer uma das coisas que ele fala aqui. Que é fura da natureza, basicamente prender uma pessoa por vinhas, ou expulsar os infiéis, que é basicamente fazer com que os seus inimigos corram de você. Eu já tenho também escrito aqui embaixo já o que cada uma delas é, e eu vou botar aqui. Vai ficar meio grande aqui, eu vou ter que descer, mas acontece. Mas, tipo assim, é porque realmente paladinos tem muitas coisas, tá? Tem algumas classes que vão ser bem mais tranquilas, tipo ladinos, por exemplo, é super suave. Que mais? Tipo, tem vários personagens que são mais tranquilinhos, assim. Beleza.
Vamos ver o que eu tenho agora. Bom, aparentemente mais nada. Se eu fosse níveis maiores, eu ganharia coisa aqui, né? No nível 4 você ganha valor de habilidade. No quinto nível você pode atacar 2 vezes, etc. Mas de paladino é isso. Agora que a gente passou da parte de paladino em si, e a gente também já passou na parte de antecedentes, a gente vai pra parte de equipamento, que é tecnicamente a última parte, né? Porque o resto é mais pra frente só. Vamos ver. Eu tinha ganhado de armadura, que é a primeira coisa que aparece aqui, uma cota de malha. Então eu vou começando a separar aqui pra deixar já certinho. Minha armadura vem primeiro, cota de malha. Cota de malha, a minha classe de armadura é 16. A força mínima pra usar a cota de malha é 13. Vamos ver se eu tenho 13 de força. Eu tenho 13 de força, então eu posso usar a cota de malha, que faz com que a minha classe de armadura, o meu CA, seja 16. O que significa? Sempre que um inimigo for tentar me acertar, ele precisa tirar 16 pra cima. A cota de malha é feita de anéis metais entrelaçados. A cota de malha inclui uma camada de tecido acolchoado usada por baixo da malha de metal para evitar o atrito e amortecer o impacto dos golpes. O conjunto inclui manoplas. Beleza, então eu vou tirar aqui a cota de malha, que eu já botei ela lá em cima. Já sei o que ela faz. O símbolo sagrado, eu também já sei o que ele faz. Eu não escolhi que símbolo sagrado vai ser ainda pra ele, mas vai ser provavelmente o próprio martelo dele, talvez, porque foi feito pelo pai ou alguma coisa assim. Entrando e saindo de uma armadura, demora tempo pra caralho pra botar e sair da armadura. É pesada, no caso. Vamos lá, armas. Aqui, as armas têm diversas propriedades, né? Então, tipo assim, ela pode ser 2 mãos, ela pode ser leve, deixando você jogar com uma mão só. Ela pode ser versátil, que pode ser usada com 1 ou 2 mãos, e daí, tipo, o dano muda dependendo. Ela pode ser à distância, etc. Cadê? Armas especiais, equipamento de aventura. Vamos ver. Armas. Bom, eu tinha ganhado aqui uma arma marcial, um escudo. Ah, eu esqueci. Mas o escudo, ele conta como uma armadura, tecnicamente, né? E você usa em uma mão e você ganha mais 2 na classe de armadura de CA. Então o meu CA é 18. Puta que pariu. Eu basicamente não vou tomar hit, tá ligado? Em arma, o que eu tenho? Eu tenho uma arma marcial. Bom, eu quero. Aqui são as armas marciais corpo a corpo, né? Que eu quero que ele seja corpo a corpo. E eu quero que seja um martelão. Tinha esses aqui também, né? Martelos leves, martelos de guerra, machadinhas, machados de batalha. Todos eles são armas simples ou marciais. Então, descobrimos aqui, galera. Dá pra apagar isso aqui. E eu vou querer um martelo de guerra. O martelo de guerra, em vez de botar nos equipamentos, eu vou pegar isso aqui. Eu vou botar ele aqui em ataques e magias. Porque, bom, quando eu for atacar, eu vou atacar com ele. Vamos ler então aqui. Ele é versátil, então ele pode ser um D10 se eu usar com as 2 mãos. Mas como eu tô usando um escudo, eu não consigo usar com as 2 mãos. Mãos. Então o meu dano vai ser só o dano normal de uma mão só. 1d8 de concussão. Que eu vou deixar conc só. Que é diferente, por exemplo, né, de dano perfurante, por exemplo, que você perfura a pessoa. O bônus de ataques de corpo a corpo, você usa a sua força, se você for proficiente se você for proficiente na arma, né? Se você não for proficiente na arma, você não ganha bônus nenhum. Mas como eu sou proficiente em martelos, em todas as armas quase, na verdade, eu ganho mais 2 da força. E algumas armas elas podem usar destreza em vez de força, são as armas de acuidade. As armas de acuidade você pode usar destreza pra esse bônus em vez de força. E, bom, vamos ver o resto das coisas aqui, que eu ainda preciso ver que ele tem. Equipamento. Um conjunto de ferramentas de artesão, uma pá, um pote de ferro, um conjunto de roupas comuns e uma algibeira contendo 10 PO. A algibeira eu vou botar aqui embaixo. O que é a algibeira? A algibeira é onde você guarda o seu dinheiro. E aqui o dinheiro que ela tem é 10 PO, que são 10 peças de ouro. Que basicamente
é a moeda desse mundo, né? A peça de ouro é o mais. É o padrão, normalmente. Quer dizer, assim, normalmente as coisas custam um pouco mais barato. Peça de ouro é um pouco cara, mas normalmente as coisas vão ser medidas em peças de ouro. Ahn, eu vou separar essas coisas que, tipo, são meio. Já do mundo real, tipo, uma pá, um pote de ferro e um conjunto de roupas comuns. Porque, tipo, foda-se, tipo, eu vou poder usar quando eu quiser, mas não, elas não têm nada específico. Uma pá é uma pá. Conjunto de ferramentas de artesão é. Cadê? Eu vou descer primeiro pra ele. Ferramentas. Ferramentas de artesão. Pode ser carpinteiro, cartógrafo, costureiro, não sei o que. E eu quero que ele tenha uma ferramenta de ferreiro. Porque é o que faz mais sentido pra ele, né? Então ele vai ter um conjunto de ferramentas de ferreiro. Não precisava ter botado isso aqui maiúsculo. Conjunto de ferramentas de ferreiro. Qual é a próxima coisa que ele tem? Um pacote de aventureiro. O que é ter um pacote de aventureiro? Bom, tá aqui nessa página. Inclui uma mochila, um pé de cabra, um martelo, 10 pitons, que são coisas que você prende na parede pra escalar elas. 10 tochas, caixa de fogo, 10 dias de rações, um cantil e 15 metros de corda de cânhamo. Eu vou dar uma. Eu vou dar uma reduzida aqui, que tem muita coisa. Beleza, vão ser os meus equipamentos. E acho que é isso, acabou. Tem tipo uma descrição aqui do que cada um faz. Mas no geral eu acho que é isso. Aí dá pra arrumar algumas coisas aqui, por exemplo, destruição divina. Eu vou deixar aqui junto das magias de ataque. Em vez de deixar aqui na real. Porque, bom, ele é uma habilidade mais de ataque, né? Aqui também tem magias que eu posso botar aqui, mas eu já tenho lá embaixo, então tá suave. Meu personagem já tá pronto pra jogar. Muitas das coisas aqui que estão, tipo, vistas um pouquinho na hora, assim, né, também. Então, tipo assim, por exemplo, a iniciativa, que eu tenho -1, porque eu tenho -1 de destreza. Na hora que começar o combate, você rola a iniciativa pra ver qual que é a sequência de turnos, né? E aí, tipo, eu tenho -1 no meu rolamento. Uma inspiração é um negócio que vem depois também e tal. Sabedoria passiva, que eu esqueci de colocar. Que é percepção. Aqui se não me engano, é 10 mais a sua percepção. Então, no meu caso, é 11, que é relativamente baixo. Então, tipo, num geral, por exemplo, paladinos são personagens que são muito fortes em combate. Dá pra ver que eles têm coisa pra caralho pra fazer em combate. Muita, muita coisa. Tem magia, tem imunidade, tem cura, tem dano, tem vida, tem. Não é acertado nunca. Os caras são broken. Só que, tipo, no roleplay é meio foda, porque, tipo assim, você tem que seguir o, as demandas seu juramento divino, né? Então, eu vou até esqueci de colocar aqui que o meu juramento sagrado é o juramento dos anciões. E eu preciso deixar isso aqui escrito, porque senão eu vou acabar esquecendo. E eu vou botar também 108. Vou botar aqui que é quais são os negócios deles. Acenda a luz, abrir a luz, preserve sua própria luz e seja luz. Beleza. E então é isso. A ficha está completa.